A história da vida real de hoje traz um personagem que foi um marco na política alagoana e já ocupou vários cargos públicos, entre eles vereador, deputado e procurador do estado. Hoje vive uma vida completamente diferente. Torres é filho de José Fernandes Torres e Iracema Vilar Torres, uma família da zona rural de Água Branca, Alagoas, e que iniciei a vida muito feliz no campo. Passei um período também na cidade de Rio Largo, quando meu pai foi gerente de uma fábrica, depois voltamos para lá e lá meu pai era envolvido em política e houve conflitos, como era comum em Alagoas na época. Meu pai foi assassinado e mamãe ficou com 10 filhos, eu era o terceiro e tive que estudar, vir para Maceió, trabalhar pelo dia, ganhar salário mínimo, vendendo peças de automóveis e à noite estudando na antiga Perseverança, né, que era a Escola Técnica de Comércio de Alagoas, para poder sobreviver e chegar onde cheguei. Eu comecei a trabalhar aos 15 anos de idade. Quando meu pai foi assassinado, eu tive que vir para a capital. Alguns dos meus tios me ajudaram e me apoiaram na casa deles. Eu fiquei morando na casa de um tio meu e eu precisava trabalhar. E aí eu comecei a trabalhar como vendedor de peças de automóveis e estudar à noite. E assim eu sobrevivi e fiz o curso secundário. Mas depois eu tive que retornar para a minha cidade natal, porque não tinha mais condições de permanecer aqui. Voltei para a atividade rural e um pouco tempo depois eu fui convidado por um tio meu, que era deputado, que fiz um teste e fui nomeado fiscal de renda do estado e minha vida começou a mudar. Mas na minha cidade eu fundei o ginásio Barão de Água Branca, fundei um clube chamado Centro Esportivo Água Branquense e sempre trabalhei e só vim conseguir fazer faculdade na Universidade Federal de Alagoas aos 30 anos de idade, passar no vestibular da UFAL, à época era a única instituição de ensino superior em Direito aqui, e concluí o curso aos 35 anos. O emprego que eu conseguia na época com pouca qualificação era salário mínimo. Enquanto que meu pai tinha algumas terras e eu tomei um empréstimo no Banco do Brasil à época e comecei a atividade rural, agrícola e pastoril. E com isso eu me sobrevivi um bom tempo até conseguir ser encaixado no Estado como fiscal de rendas. E continuei com essa atividade rural também, né? Então fiquei com duas fontes de renda. E quando meu pai morreu, e depois eu passei a trabalhar juntamente com os dois outros irmãos mais velhos que eu, são os três mais velhos, é o Carlos, o Roberto e eu, nós passamos a sustentar nossos irmãos, 7 irmãos nossos que precisavam estudar. Então eu comprei uma casa em Maceió, e minha mãe veio morar aqui com os nossos filhos menores e os mais velhos, nós três ficamos no interior, cada um em sua atividade. O meu irmão Carlos passou num concurso do IBGE e Roberto começou a trabalhar com comércio, compra e venda. E aí nós sustentamos nossos irmãos aqui em Maceió até eles se formarem. Então todos 7 se formaram em curso superior e depois que nossos irmãos se formaram, com a ajuda nossa, sustentado por nós, é que nós tivemos a oportunidade de vir para Maceió para fazer curso superior. Então, todos 3 fizeram curso superior depois de 30 anos de idade. Olha, nós colocamos, acima de tudo, a unidade familiar. E como nós éramos muito apegados, nós decidimos em conjunto que nós teríamos que sustentar nossos irmãos, nós seríamos os pais. Foi muito penoso porque eram 7 irmãos menores, sem futuro, e com a intriga muito grande ainda nas costas. Que a briga foi da família da minha mãe com a
família do meu pai. E nós não tínhamos culpa alguma. E nós decidimos que eles iriam vencer. E que dependiam de nós. E nós deixamos de pensar no nosso futuro para pensar no futuro deles. Isso foi a base do nosso sucesso no futuro. Porque Deus nos abençoou de tal forma que nós alcançamos altos cargos aqui no estado, saindo de uma situação tão complicada quanto esta. Mas a união e o temor de Deus nos fez levar a ter essa decisão de nos anularmos um pouco em prol desses irmãos e da minha mãe também. Olha, em primeiro lugar, eu acho que nós temos que ter um sonho, um objetivo e crer em Deus. Eu sou um cristão convicto, por isso eu prego, hoje sou pastor, e que esse Deus pode modificar situações que parecem impossíveis ao homem, mas que é possível para ele. A vida tem muitos precalços, mas se nós formos persistentes, se nós acreditarmos num ser superior, para mim é Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, cada um tem sua crença e eu respeito, mas eu me tornei um cristão por convicção. Ninguém me impôs, nem foi por necessidade, foi porque eu achava e acho ainda hoje que tem um Deus que governa todas as coisas. E 13 anos depois eu sou chamado para pastorear, isso aqui é interessante, eu nunca pensei nisso, eu fiz um projeto de ter uma indústria de leite e estava já preparando tudo, porque eu trabalhava com gado de leite, trabalhava com ovelha, trabalhava com cavalo de raça, eu tinha uma das melhores fazendas do sertão de Alagoas, do Alto Sertão. E eu larguei tudo isso por um outro objetivo, porque eu estou vendo a sociedade tão sofrida e eu tenho uma mensagem de um Deus que pode fazer com outras pessoas o que Ele fez por mim. E eu comecei a questionar com Deus, mas várias vezes no meu coração eu sentia a paz e a certeza de que ela era realmente a mulher que Deus tinha escolhido para mim. E quando conversei com ela, ela foi muito cautelosa e me pediu um tempo para analisar. Nosso namoro foi assim, de repente, mas ao mesmo tempo começou com muita análise da vida dela e da minha. Aí depois de algum tempo, 2, 3 meses depois, ela me deu uma resposta de que gostaria de conversar comigo. E nós voltamos a conversar e a partir daí nós começamos a namorar. Nós noivamos rápido, com 2 meses depois noivamos e casamos 1 ano e meio depois, né? E tivemos a sorte de, na lua de mel, o Daniel foi gerado, hoje é um filho maravilhoso, é o único que mora comigo, os demais são casados. E hoje faz curso de Direito, né, também, e é um excelente filho. Não é bom que o homem viva só. Foi assim que Deus disse logo no início. Porém, tem pessoas que conseguem viver só. E nós podemos criticar essas pessoas. Nós temos que entender que não tem vida perfeita. Mas tem uma coisa, tem pessoas que são vencedoras porque não desistem no momento da dificuldade. Elas acreditam em um ser superior de tal forma, eu considero que é Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, mas cada um tem sua crença e eu respeito, de que é possível recomeçar. Isso que eu quero dizer. Então, eu posso dizer que eu passei por essa crise toda e outras mais que não dá para dizer no programa aqui, e eu consegui sobreviver e hoje sou vitorioso. Então, é isso que eu quero dizer. Está cansado? Creia que você pode ter um recomeço.